quarta-feira. Já começa no domingo quando sai daqui. Dependendo do que ver na televisão, dependendo do que acontecer na rua, na segunda-feira no trabalho. É como aquela parábola da semente, que a Bíblia diz que por conta dos cuidados da vida, a palavra é arrancada do coração, ela não produz o efeito. E aí aquele desejo, aquele propósito, na terça-feira já está bem menor. A têmpera, a presença do Espírito Santo na vida da pessoa, na quarta-feira já está muito ruim. Na quinta-feira já está um fiasco. Na sexta-feira a pessoa já está um bloco de gelo ambulante. No sábado, nem pensar, mas no domingo, por misericórdia, o Espírito Santo atrai de novo a pessoa, a igreja, ela vem à casa do Senhor. Quem sabe alguém está aqui nesta situação e você pensa, poxa vida, eu estou orando, eu estou clamando ao Senhor por libertação, eu estou pedindo ao Senhor misericórdia por conta daquilo que eu tenho vivido. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, se está acontecendo isso com você, jovem, quem sabe um adulto, um adolescente, você veio ao lugar certo, você está na casa de Deus, e hoje existe uma grande possibilidade de novo, de Deus por misericórdia operar no seu coração, na sua vida, porque toda a operação do poder de Deus é por meio da graça, e graça é algo que eu não mereço, mas Deus traz porque Ele é misericordioso. Então diga para o seu irmão, a graça de Deus está aqui para tocar a sua vida. Diga para ele, a graça de Deus está aqui para tocar a sua vida. Então, no meio de um povo sem esperança, a vinda de Sansão era sinônimo de esperança. E o pai perguntou, como é que a gente deve cuidar do menino? Como é que a gente deve levar aí o cuidado do menino? E no versículo 25 do capítulo 13, agora deixa eu pontilhar para você, está dito aí que o Espírito do Senhor começou a impeli-lo, porque o versículo anterior, o versículo 24 diz que ele nasceu, cresceu, e diz que o Senhor o abençoou. E o 25 diz que o Senhor, o Espírito do Senhor começou a impeli-lo, começou a direcioná-lo, começou a mover-se dentro dele para o campo de Dan. De quando em quando o Espírito do Senhor o impelia a ir ao campo de Dan. Campo de Dan era lugar de batalha, campo de Dan era o lugar de confronto, e o Senhor queria preparar os ânimos de Sansão para algo grande que Ele queria operar através de Sansão. Escute, irmãos, quando Deus levanta uma pessoa, na história do cristianismo, na história de uma igreja, quando Deus levanta uma pessoa, a glória, a honra não é daquela pessoa, a glória continua sendo de Deus, porque Deus tem um propósito, não para uma pessoa, Deus tem um propósito para a igreja. Deus não tem um propósito para uma pessoa, Deus tem um propósito para a igreja. Repita comigo, Deus não tem um propósito para uma pessoa, mas tem um propósito para a igreja. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus tem um propósito para a igreja, Deus tem um propósito para nós. Diga, Deus tem um propósito para nós. Querido irmão, querida irmã, o Espírito do Senhor está nos chamando, o Espírito do Senhor está nos convidando a um embate, a uma guerra, a uma batalha. Ele quer que a gente se una para conquistar aquilo que Ele idealizou para nós. É preciso que você se una. Às vezes as pessoas dizem, eu cheguei na igreja, não tem nada para eu fazer. Mas às vezes há pessoas que não têm nem ânimo de se levantar para um desafio de oração. Elas se assentam, elas se comprazem em ficar na sua cadeira, como se alguém fosse arrancar dela, e ela não tem ânimo sequer para se levantar e declarar o poder de Deus ainda na igreja. Como que nós vamos nos conseguir unir para um grande desafio que o Senhor tem para nós? Eu quero te avisar. E eu falo isso em nome do Senhor. E eu digo sem medo de errar, assim diz o Senhor. Eu declaro de novo, assim diz o Senhor, há um grande desafio para esta igreja, é um desafio espiritual, é conquista espiritual. Se você quiser continuar fazendo parte dela, se levante em nome do Senhor, do seu estado espiritual, se una, vamos juntos guerrear em nome do Senhor Jesus, para que todos nós tenhamos gozo, alegria da conquista. Quem está entendendo isso, diga amém. Mexe com o seu irmão e fala para ele, está entendendo alguma coisa? Mexe. Esse homem, nascido pelo poder miraculoso do Senhor, nascido por um milagre, porque sua mãe é estéril, ela não tinha alvo, desejo, já não passava pela mente dela, aquilo não passava pela mente dela, e acontece um negócio interessante aí no capítulo 13, que eles só souberam que aquela pessoa que estava falando com eles era um anjo
na hora que eles foram celebrar ao Senhor. Quando eles foram celebrar ao Senhor, ofertar ao Senhor, o anjo sobe. Quando o anjo sobe, um diz o porteiro, o anjo do Senhor, e eles tremem. E aí, o Manoá diz assim, nós vamos morrer porque vimos a Deus. E a mulher sábia disse assim, ora, marido, se o Senhor nos quisera matar, não teria nos visitado. Se o Senhor nos quisera matar, teria matado de vez. Se Ele apareceu para nós, nos deu uma mensagem, Ele não nos quer matar, Ele nos quer vivo para cumprir o propósito dEle. Irmão, irmã, Deus te quer vivo para cumprir o propósito dEle. Eu não estou falando de vida natural, vida humana, não. Deus te quer vivo espiritualmente falando, para que o propósito dEle se cumpra na sua vida. Quem está entendendo, levanta a mão e diga amém ao Senhor. Esse homem que veio com um propósito específico, esse homem que recebeu um nome tão interessante, esse homem que o Espírito do Senhor começou a impeli-lo, ele começou a ter desequilíbrios na sua vida. O Espírito do Senhor agia na vida dele, mas ele não se envolvia com o Espírito de Deus. Ele percebia que havia na vida dele algo diferente, porque ele olhava para ele olhava para si, e ele olhava para os outros moços da sua época, ele via nele algo diferente, e talvez ele perguntasse à sua irmã, a sua mãe, não está escrito aqui, mamãe, por que que eu tenho que viver isso assim? Por que que eu não posso dar umas golebas na minha? Por que que eu não posso entornar um pouquinho? Por que que eu não posso ser como os outros? E a mãe dizia, meu filho, eu era estéril, eu não podia gerar, você é fruto da misericórdia e do poder de Deus, do milagre do Senhor. Você veio com um propósito específico, e a Bíblia diz que todo aquele que é consagrado ao Senhor é separado pelo próprio Deus para um fim específico. E eu estou falando da sua vida, eu estou falando da sua vida, eu estou falando da sua vida. E aquele que é separado, consagrado para Deus, ele é diferente. Aponte o dedo para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, você tem que ser diferente do mundo. Diga, você tem que ser diferente do mundo. Sabe qual a gravidade aqui? Me parece que a gente vive um momento, até mesmo entre aqueles que estão na igreja dizendo que cultua a Deus, eu não estou julgando, estou analisando, que as pessoas pensam que Deus não vê mais, que as pessoas pensam que Deus não está observando aquilo que está escondido. Mas eu tenho uma notícia para você: aquilo que algumas pessoas tentam fazer em oculto e escondido, o Senhor está vendo claramente. O Senhor conhece o seu e-mail, o seu Orkut, o seu torpedo, as suas bombas, hein? O Senhor conhece tudo, o Senhor sabe a história da sua vida, sabe o que você conversa com seus amigos, o Senhor sabe de tudo, Deus sabe de tudo. Agora eu tenho uma notícia tremenda para você: não existe nada em oculto que vai deixar de ser revelado, tudo vai ser revelado. Diga para o seu irmão, tudo vai ser revelado. Diga, tudo vai ser revelado. Esse homem, ele desenfreadamente quis casar com uma mulher que não era do povo de Deus, uma mulher que não cultuava a Deus. Seu pai e sua mãe inicialmente não quiseram. Aí já vai para o capítulo 14, aí pode ir acompanhando na Bíblia, aí no versículo 3, ele escolheu uma mulher, e segundo a palavra aí, no versículo 7, que agradou os seus olhos. Ele escolheu alguém que agradou os seus olhos. Eu sei que escolher alguém que agrada os nossos olhos é legal, né? Aliás, Deus tem feito alguns milagres nessa igreja, não é verdade? Claro que eu não estou falando da irmã Nerilva, que casou com o Montenor, não é isso? Hoje, por exemplo, estava lá em Sumidouro, fazendo o casamento da irmã Zemira. É um milagre. É um milagre. E olha que mulher solteira, de qualquer idade, se você quer casar, pode ir preparando as canelas, viu? Que o Senhor está fazendo um milagre, hein? Você cuidado, você quer casar, você vai arrumar uma costela ambulante aí, viu? Deus vai preparar, está preparando para você, você vai ser abençoada. Qual a mulher